A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira um projeto que aumenta de 513 para 531 o número de cadeiras na casa. Estas 18 cadeiras a mais vão aumentar o orçamento em mais de 64 milhões de reais por ano. O texto, encabeçado pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, ainda vai passar pela aprovação do Senado e prevê que nenhum estado vai perder cadeiras no parlamento. A Constituição diz que a representação na Câmara deve ser proporcional à população de cada estado. Acompanhe aqui comigo quais estados vão ter aumentos de deputados. Então, você tem aqui o aumento, o impacto orçamentário que a gente falou. E para Pará, Santa Catarina, a gente vai ter nesses dois estados 4 deputados a mais em cada um. Amazonas, Mato Grosso e Rio Grande do Norte, 2 deputados a mais por estado. Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraná, 1 deputado a mais por estado. A gente vai falar desse assunto, sabe com quem? Com Miguel Daúde, porque ontem a gente já estava repercutindo esse problema e a gente estava reclamando, Daúde, desse número aumentar para 14. E agora o pleito é para que aumente para 18. Será que se a gente demorar ainda um pouco mais, não resolver isso logo, pode aumentar para 20, para 25? Não deveria ser feita uma redistribuição dos cargos, como foi indicado pelo Supremo Tribunal Federal? Porque uma coisa, a gente fica curioso, E é importante dizer, não existe recurso para pagar os aposentados que foram lesionados, mas existe recursos para criar novos cargos. O aumento dessas cadeiras, como a gente mostrou aqui, aumenta o orçamento em 64 milhões de reais por ano. Vamos usar esse dinheiro de uma outra forma, Daúde? Não seria melhor? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Eu não tenho dúvida que sim. Eu acho que a questão do Congresso Nacional, não tenha dúvida que o Congresso Nacional ele aborda uma questão da representatividade, que a representatividade, você sabia, Priscila, que do Congresso ela é mais justa do que quando você elege um presidente da República, porque ali no Congresso estão os representantes que o povo elegeu para que eles cuidassem das suas demandas. O presidente, muitas vezes, quer dizer, todas as vezes, ele é eleito com uma maioria. Pode ser uma maioria justa, uma maioria mais folgada, mas ele tem sempre uma parte da população que não o elege. Agora, a Câmara não. Todos os brasileiros elegem os seus representantes. Então, eu diria que ele tem mais representatividade do que o próprio presidente da República. Agora, se ele tem mais representatividade, ele combate uma série de irregularidades, segundo eles dizem, mas eu não vejo isso. Eles teriam que ser mais justos com aqueles que o colocaram lá. Hoje, por exemplo, qual é a contrapartida que a Câmara dos Deputados tem para com os seus eleitores? Eu não preciso apurar muito, eu já vou dizer que é zero. Porque hoje o parlamento ele discute questões ideológicas, que, lógico, é importante, discute outras coisas. Nós estamos vendo agora a necessidade de uma CPMI, que eu acho que deve ser justa. Por que uma CPMI deve ser justa? Porque tem que punir esses bandidos que roubaram o pobre do trabalhador, o aposentado. Quer dizer, é uma coisa inadmissível, você fazer isso, montar uma estrutura dentro do governo para roubar pessoas ali que estão sem nenhuma condição de se defender, principalmente na área rural. Isso é um absurdo, mas aí vem a questão. Será? Os deputados estão ali pedindo uma CPI que eu acho justa. Por que eles não entram com processo para usar recursos ou do próprio governo para pagar essas pessoas? Aí sim, eles teriam uma representatividade. Então, neste caso, você aumenta a quantidade de deputados, mas qual é a contrapartida? Que é a sua representatividade diante dos brasileiros que o elegeram. Se você aí tiver alguma, você pode dizer, olha, os deputados fizeram isso, fizeram aquilo,
hoje eu estou bem, sabe? Eu pego meu ônibus tranquilo, eu saio na rua, não sou assaltado, eu tenho condições, eu vou lá no supermercado, compro o que eu preciso. O Brasil hoje é um país fantástico, eu não preciso trabalhar no subemprego, eu tenho minha carteira assinada, eu tenho tudo. Mas não é verdade. E qual é essa função? É do executivo? Sim, mas o executivo precisa ser pressionado pelos parlamentares. Por que, senhores parlamentares? Por que os senhores não pressionam agora, propõem um decreto de emergência, alguma coisa de emergência, para arrumar esse dinheiro para pagar os aposentados lesados? E aí, o que vai acontecer? Faça a CPMI, puna os bandidos, tente recuperar o dinheiro e devolva, mas primeiro os aposentados. Então é isso, Priscila. Eu, particularmente, eu acho que o parlamento não dá a reciprocidade para aqueles que o elegeu. E, portanto, eu sou contra esse aumento de custo, porque vai ficar tudo na mesma e o couro do brasileiro vai continuar sendo, né, arrancado pelos custos que hoje nós temos no Brasil, inclusive dos parlamentares. Daudi, a gente vai falar justamente sobre esse dinheiro que foi descontado dos aposentados agora. Agradeço sua participação mais uma vez aqui. Seguimos sempre em cima desses assuntos tão pertinentes aqui para o Brasil, para os produtores rurais, para todo mundo que nos assiste. Obrigada, viu, Daudi?